Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o assunto que eu trouxe para vocês hoje é sobre aleitamento materno. Bora lá pro vídeo então? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aleitamento materno. Por que eu quis trazer esse assunto para vocês? Lá no meu Instagram, que se chama Mãe da Sossol também, se vocês ainda não me seguem, me sigam lá. Muitas pessoas vêm me perguntando sobre a questão da amamentação, sobre a questão do aleitamento materno. Como funciona para mim, como funcionou. E tem algumas dúvidas em relação a como se dá o aleitamento materno depois do primeiro e do segundo mês do bebê. Por que acabam surgindo essas dúvidas? O que eu tenho percebido, na verdade, é que no início, logo que nós começamos a amamentar, logo que viemos do hospital, os nossos seios eles estão bem cheios, né? Acontece muitas vezes até de vazar o leite no nosso sutiã. Porque no início, né, acontece isso com os nossos seios? Por que os nossos seios estão bem cheios e depois de um tempo, depois de alguns meses, parece que ele tá mais murchinho e daí a gente fica com aquela sensação, será que a gente tá produzindo leite suficiente? Será que o nosso leite é suficiente para o nenê? Será que o meu leite é fraco? Então essas dúvidas elas são bem normais, eu passei por isso também. Exatamente aconteceu isso comigo. No início os meus seios estavam sempre bem cheios, eu acordava com eles de manhã, às vezes vazava tudo e até na cama, né, vazava, manchava lençol, passava pela minha blusa. Então eu achava, poxa, que bacana, tô produzindo bastante leite para minha filha, e com o passar do tempo isso não acontecia mais, né? Ou acontecia assim, por exemplo, quando ela ficava só muitas horas sem mamar, né? No período às vezes ali da noite, por exemplo, que ela dormia um pouquinho a mais, acontecia do meu seio ficar mais cheio, senão durante o dia ele não tava com aquele aspecto cheio. Então eu ficava me perguntando assim, será que eu tô tendo leite suficiente? Será que eu tô produzindo leite suficiente para ela? Será que ela tá mamando o que chega? E é uma coisa natural, né, de nós pensarmos, porque na verdade o nosso seio ele não tem ali do ladinho os mls, né, mostrando assim, e que vai baixando o leite conforme o bebê vai tomando. Não é transparente, não tem como a gente ver a quantidade de leite ali dentro. E isso, como mães, nos deixa agoniadas, porque a gente não consegue saber se está produzindo leite suficiente, se o bebê está mamando bem, né? E aí quando a gente olha para a estrutura física do nosso seio e percebe que ele não tá mais cheio como era no início, isso faz com que tenhamos mais dúvidas. Mas mamães e aquelas que ainda estão tentando ter bebês, eu digo para vocês, isso é algo normal. Por quê? Porque no início o nosso peito ele fica mais cheio, porque ainda o nosso organismo não sabe quanto leite o nosso bebê vai precisar. Então ele acaba produzindo a mais, né? Ele produz a mais para que o nosso bebê então tenha ali leite suficiente para ele tomar, e às vezes inclusive sobra leite no nosso peito. Mas conforme o bebê vai crescendo, conforme vão passando os dias e os meses, o nosso organismo já consegue ter uma base de quanto leite o nosso bebê precisa. Então ele não precisa mais produzir leite em excesso, ele produz exatamente o que o bebê precisa. E uma coisa que nós temos que ter em mente: o nosso seio, ele não é um depósito, ele não armazena leite, ele fabrica. Então ele vai fabricando leite conforme o bebê vai tomando leite. Então não tem mais a necessidade de ter um leite ali no seio parado, de ter aquele peito cheio, porque conforme o bebê vai tomando, ele vai fabricando a quantidade que o bebê precisa. Então, como saber se o meu bebê está mamando o suficiente? Uma das questões que devemos observar é a questão do peso, se ele vem ganhando peso adequadamente. Outra questão também de se observar é a questão das fraldas, se ele faz várias trocas de fralda por dia, se ele faz bastante xixi.
isso é indício de que o seu bebê tá mamando o suficiente, porque ele tá eliminando ali xixi nas fraldas, tá eliminando cocô, né? Uma média de 6, 7 para mais fraldas por dia é um indicativo de que ele tá mamando o suficiente. Se depois das mamadas ele não chora, ele fica satisfeito, ele não fica reclamando. Só que, claro, a gente tem que ter algumas observações em relação a isso, que são bem importantes. Às vezes, depois de mamar, o bebê pode chorar porque ele tem cólicas, então não é necessariamente porque ele está com fome que ele está chorando. Então é preciso saber diferenciar isso. Como diferenciar? Aí você vai ter que ir aprendendo a entender o choro do bebê de vocês, né? E vai ter que observar as outras coisas que eu mencionei antes, a questão das fraldas, a questão do peso do bebê de vocês. E a questão do peso também é muito relativo. Eu li muito na internet, eu li de pediatras que falaram, de artigos, que o certo é o bebê ganhar 700 gramas por mês. Mas isso o pediatra de vocês ele vai avaliar direitinho, porque tem a questão do peso, juntamente com a questão da altura também. E não é porque muitas vezes o bebê engordou menos de 700 gramas no mês que eu já vou ter que entrar com fórmula. Porque não necessariamente aquele mês pode ser que ele não tenha engordado por algum outro motivo. Que pode ser, por exemplo, nos 3 meses para 4 meses, a minha bebê passou pela fase que a gente chama que é pico de crescimento e de desenvolvimento. Então desregulou muito a rotina dela. Nesse período ali, ela passou horas que ela dormia assim, noites que ela dormia 12 horas direto. Depois ela passou dias que ela não dormia quase nada, que ela acordava cada 1h30 de noite, então desregulou toda a rotina dela. Sendo assim, ela não ganhou as 700 gramas, não ganhou todo aquele peso ali durante o mês, ela ganhou menos peso. Mas eu estava produzindo leite normalmente, as fraldas continuavam em torno de 7, 8 trocas por dia, com bastante xixi, ela não chorava após mamar, ela se demonstrava uma bebê satisfeita, alegre, que interagia, que brincava. Então todo esse conjunto mostra que ela estava se alimentando bem e que não era necessário entrar com fórmula. O que acaba sendo muitas vezes o erro, né, que acontece nesses períodos de as mamães acabarem entrando com fórmula para os seus bebês, porque acham que estão produzindo pouco leite, porque acham que o leite é fraco, mas é preciso observar todo um conjunto antes de entrar com a fórmula. Claro, né, quem vai determinar se vai entrar com fórmula sempre vai ser o pediatra de vocês, nunca, né, em hipótese alguma, entrem com a fórmula por conta própria. Sempre converse com o pediatra, porque ele precisa avaliar todos esses quesitos que eu falei para vocês e ele também precisa ver qual que é a fórmula mais indicada para o bebê de vocês. Isso é muito importante. Outra questão que vocês devem prestar atenção, às vezes que o bebê pode não estar ganhando peso, é a questão de refluxo. Tem bebês que têm refluxo, conversem também com o pediatra de vocês referente a isso, para se informar se não é o caso do bebê de vocês. Mas mamães, essa questão dessa preocupação com a produção de leite é assim mesmo, né? Isso acontece com a maioria de nós. A gente quer que o nosso bebê se desenvolva bem, que ele cresça bem. E tem uma coisa em mente, não existe leite fraco. Eu ouvi isso lá no início, quando a minha bebê chorava muito porque ela tinha muitas cólicas, e eu já fiz um vídeo aqui no canal comentando para vocês sobre isso. Vai ver que o teu leite é fraco, o teu leite não sustenta a tua filha direito, então talvez tu deva colocar fórmula junto, complementar. Aí eu fui ler, poxa, né, eu já tava passando por puerpério, por todas essas séries de sentimentos e de emoções que vem, né, logo depois que a gente tem o bebê, e ainda vim me dizer que o meu leite era fraco. Eu me senti assim muito mal, muito triste, me senti para baixo. Então, assim, outra dica que eu dou para as pessoas assim que convivem com grávidas, com mamães, não falem para elas que o leite delas é fraco. Às vezes você pode estar falando isso pro bem, a sua intenção, né, não é prejudicar, a sua intenção não é causar desconforto para a mãe,
mas para a mamãe que tá ali ouvindo aquilo, que já tá preocupada, né, com o bebê, já tá pensando ali, ai, será que eu tô produzindo leite que chega, leite suficiente, e vem outra pessoa e diz, quem sabe o teu leite é fraco. Isso deixa a gente numa posição assim de maior tristeza, pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? Não sei se mais alguém já passou por isso, se identifica, se aconteceu com mais alguém, deixa os comentários aqui para mim saber também. Mas fale com cuidado com essa mãe, de repente diga para ela de uma forma diferente, tudo tem formas da gente falar, né? De repente diz para ela, quem sabe tu conversa com o pediatra, vê com ele o que ele acha sobre isso, né? Que isso é uma maneira mais adequada, você precisa sempre acolher essa mãe antes de falar essas questões para ela, principalmente assim, que a mãe tá passando por uma série de mudanças hormonais também no seu corpo, então é complicado certas coisas que a gente escuta e que a gente tem que lidar, além da gente ter que lidar com aquele serzinho que a gente não sabe exatamente o que ele tá pensando, o que tá acontecendo com o corpinho dele, então é uma preocupação a mais pra gente pensar. Então sempre olhe para a mãe com um olhar acolhedor, né? E mamães, observem bem a questão, né, do leite de vocês, não existe leite fraco, pode ser que talvez vocês estejam produzindo menos, mas daí vejam dicas de como produzir mais leite. Algumas dicas são tomar bastante água, tomem bastante líquido, porque isso ajuda bastante. Tenham uma alimentação balanceada, tentem colocar bastante vegetais, né, bastante frutas que tem bastante suco, laranja, né, que são frutas que tem bastante água, que tem bastante suco, porque isso, né, melancia, isso vai ajudar na produção de leite de vocês. E fora toda a questão da alimentação, o psicológico de vocês também. Por isso que vocês precisam estar calmas, tranquilas, né? Vocês não podem estar se estressando, não podem estar se incomodando. Então isso também é um papel para os papais, né? As mães que têm, né, o marido do lado e as que não têm o marido, mas que tem outra pessoa que possa ajudar. Manter a mamãe calma, manter a mamãe tranquila para que ela possa se focar nos cuidados do seu bebê, para que ela possa se focar naquele momento ali. E no momento de amamentar, tenta produzir um ambiente tranquilo com o seu bebê, vá para um quarto onde você possa estar mais tranquila, né? Onde você possa ter um momento único, né, entre vocês dois, que vocês não sejam atrapalhados, que não tenha outras coisas para estar pensando naquele momento, outras coisas que possam estar distraindo vocês dois. Eu sei que às vezes é complicado a gente se manter com a mente sã, a gente se manter tranquila, se manter calma, mas tenta fazer isso, né? E como eu já disse antes, lembre-se, não existe leite fraco, né? Tenta tirar essas coisas da sua cabeça, conversa sempre com o pediatra, conversem com outras mães, troquem ideias, troquem informações, porque isso vai estar ajudando a vocês a se sentirem mais fortes, mais seguras e mais confiantes. Observem essas características nos bebês de vocês e antes de entrar com fórmula, antes de se desesperar, observem tudo isso e converse com um médico. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixem os comentários aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se vocês já passaram por isso. Contem para mim como foi a experiência de vocês. E não se esqueçam, por favor, de curtir esse vídeo, de compartilhar eles com seus amigos. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para vocês receberem as notificações de próximos vídeos. Aceito também sugestões de assuntos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para vocês. Muito obrigada, um beijão e fiquem com Deus.